Magna Santana está ao lado do cardiologista André Sotero. Essa entrevista que nós vamos trazer agora aqui no Jornal da Fã. Antes, mandando aqui um abraço para Miltinho, lá no Cardoso, que está acompanhando aqui o Jornal da Fã. Vamos lá, meu caro Wendel Lessa. Jornal da Fã. Entrevista. 6h37, Magna. 6h37, Narciso Machado. Sim, vamos falar agora de um assunto que tem sido polêmico nos últimos meses, a discussão sobre a vacinação em crianças, né? A vacina para crianças, principalmente aquelas de 5, as menores, né? Já de 5 a 11 anos. Essa discussão, Anvisa libera, o Ministério da Saúde resiste, o presidente da República também, gera audiência pública, gera consulta pública, é muita coisa, enquanto isso está se aguardando, enquanto isso o tempo está passando. O doutor André Sotero, que é cardiologista pediátrico, autoridade no assunto, tem se manifestado ao longo do tempo, já foi secretário municipal de saúde, ou seja, é especialista nessa área, e tem se manifestado muito preocupado com isso, principalmente porque há mortes, sim. E essa polêmica toda, muita fake news em volta, doutor André, como alguém da ciência, alguém envolvido nesse assunto, né, se deparando com tantas coisas. É uma luta diária, né? O que é que o senhor nos diz para quem nos ouve, os pais, sobre segurança na vacina e a importância de vacinar as nossas crianças? Bom dia, nos estúdios Narciso Machado. Bom dia, Magna. Bom dia, Narciso. Bom dia, doutor André. Começar não comentando sobre a minha satisfação de estar dando uma entrevista para uma emissora que eu tanto admiro, porque para mim é um exemplo de um bom jornalismo. É uma emissora que realmente engrandece o nosso Estado. Estou à disposição para qualquer tipo de pergunta, mas só iniciando o questionamento da Magna, eu começo lembrando o seguinte, que estudando um pouquinho a história da humanidade e a história da medicina, sempre houve divergências em assuntos considerados polêmicos, e saúde, infelizmente, sempre foi um assunto polêmico. E o que a gente lamenta é que, se a gente fizer uma lembrança com a pandemia que acometeu o mundo no começo do século XX, né, isso há mais de 100 anos atrás, também naquela época a medicina disputava espaço com curandeiros e com bruxaria. E, infelizmente, a gente está no ano de 2022 e a gente não está numa situação muito diferente. Século XXI. Século XXI. A diferença que existe é que hoje nós temos televisão, naquela época já tinha rádio, de uma maneira com amplitude muito pequena, e a gente tem uma coisa chamada WhatsApp e outros meios de comunicação, onde uma notícia que surge agora em Aracaju, em segundos, ela pode percorrer o mundo. E quando a notícia envolve a vida de pessoas, a responsabilidade de um médico na sociedade, eu resolvi me pronunciar, usando inclusive as minhas redes sociais, porque diante da especialidade que exerço há 33 anos, tratando de crianças, tratando de miocardite, tratando de insuficiência cardíaca congestiva, o meu silêncio poderia ser um sinônimo de irresponsabilidade, né? Eu acho que o médico tem um papel social e quem me conhece, a minha vida inteira, eu gosto de conversar com pessoas que pensam diferente de mim, porque é inadmissível a perda de respeito entre as pessoas. Agora, a preocupação por esse histórico, a gente sabe disso e confia no seu trabalho ao longo do tempo e temos que confiar assim, na ciência. Essa preocupação em vacinar crianças. Aí surge, e como pediatra e na área de cardiologia, a preocupação é dizer, mas há crianças que de repente podem ter a chamada miocardite. O que é isso? E realmente oferece risco vacinar as crianças, André? Magna, a minha opinião pessoal, né, certamente tem importância para várias pessoas.
mas a minha opinião pessoal, ela é mínima, diante dos pareceres das sociedades brasileiras de cardiologia, de infectologia e de pediatria. E, portanto, quem entende de cardiologia é a Sociedade de Cardiologia, quem entende de infecção é a Sociedade de Infectologia e quem entende de criança é a Sociedade de Pediatria. Todos encontram-se livres para opiniões divergentes, mesmo entre os médicos, mesmo entre os pediatras, mas sem normas, sem disciplinas, a gente não chega a lugar nenhum. É exatamente o que acontece no Brasil. Desde o primeiro caso de Covid no Brasil e primeiro pronunciamento de algumas autoridades, eu tenho dito, inclusive aos colegas, que nós vivemos uma anarquia epidemiológica. Anarquia por quê? É uma falta de comando, um desencontro de informações. Pessoas que não têm o menor conhecimento de ciência, de medicina, passaram a ser influenciadores importantes na decisão da vida das pessoas. Em relação às vacinas das crianças, a criança é uma desinformação à sociedade. Qualquer pessoa que tenha, vamos dizer, a coragem de passar a informação que criança está sendo submetida a uma experiência científica. É uma falta de, vamos dizer, uma atitude indelicada, pelo menos com as sociedades médicas. Eu vou citar só essas três, né? A brasileira, a infectologia, tem a imunologia também e tem a de pediatria. Aos colegas que compõem essas sociedades, que são diretores, que são científicos, que são cientistas e que inteligentes não fossem, não estariam lá. Porque qualquer parecer dessas sociedades, elas têm uma implicação jurídica. Então, uma lembrança que eu queria deixar para as pessoas é o seguinte: os não vacinados hoje são a maior causa de criação de mutações. Então, o vírus, ele tenta a todo instante sobreviver. Ele vai mudando. Então, já há tantas mutações que as vacinas, algumas que foram eficazes para o vírus inicial, não são tão eficazes para as mutações. E é exatamente por isso que a vacina da Pfizer hoje está sendo indicada para o reforço e está sendo indicada para as crianças. Caso a humanidade não haja compaixão com os países de menores recursos econômicos, né? E caso os presidentes dessas nações, não a ONU, a OMS tem sido bem ativa e acharem que vivem apenas numa bolha, preocupadas apenas com a economia americana, com a economia inglesa e etc., e não investirem pesado nos países pobres africanos e demais, novas variantes surgirão e não será surpresa que precisaremos de outras vacinas. O importante é que a população esteja ciente que a comunidade científica e os laboratórios, e graças a eles várias vidas foram salvas, continuam dioturnamente estudando, pesquisando. Mas o exemplo que eu citei desses países servem para as crianças. As crianças também são fontes de novas variantes. Criança complica muito menos, claro que complica muito menos, mas isso complica bastante. Os números que temos no Brasil, vocês têm os dados publicados pelo próprio Ministério da Saúde, revelam um número grande de crianças que foram a óbito. Eu, como funcionário médico concursado do Estado de Sergipe, eu acompanhei um período de terror que a maternidade Nossa Senhora de Lourdes enfrentou em relação ao número de profissionais contaminados e de crianças contaminadas, isso antes da Coronavac. E a realidade mudou muito. O lado positivo, Narciso, é que nesse item, eu vou falar da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, nós
funcionários, acho que contamos, sim, com todo o dever do Estado. Acho que o governo do Estado, André, merece nosso reconhecimento, porque nos foi fornecido equipamentos de proteção, máscaras, gorros, palestras, treinamentos, medicamentos. A UTI ficou bem abastecida. As crianças, foi criada uma UTI do período neonatal, onde morreu, gente, criança no período neonatal, o período dos 30 dias. Então, graças a essa ação do governo do Estado. Em relação à Prefeitura de Aracaju, acho que o saldo também é positivo, né? Ninguém acerta em tudo sempre, mas nunca houve, tanto do governo do nosso Estado, como do nosso prefeito e da Secretaria Municipal de Saúde, uma posição de retardar a compra de vacinas, de negar a gravidade da situação. As crianças, a gente tem que estar preocupado com as complicações cardiológicas da doença Covid e não com as vacinas. As crianças, elas podem complicar de diversas formas. A principal forma em relação ao coração, felizmente, é uma forma relativamente benigna, que é uma inflamação, é uma membrana que se chama pericárdio, que envolve o coração. Eu tenho visto isso com uma certa frequência, inclusive no período fetal, em mães Covid positivo. Só que, mesmo sendo considerado benigno, há um número pequeno que não tem uma evolução muito boa. Essa membrana, ela pode falsificar. Ainda tenho crianças, não sou eu, como os demais cardiologistas da cidade, que tiveram Covid, por exemplo, no ano passado e ainda continuam usando medicação por causa dessa inflamação no pericárdio. A complicação mais temida em coração infantil, é a miocardite. O que é miocardite? É uma inflamação no músculo do coração. E a miocardite pela Covid, infelizmente, ela realmente pode ser muito grave e ela foi responsável pela morte de crianças mundo afora. Diferente da miocardite causada pela vacina, que é 0000 aí, qualquer zero. E eu digo, se a gente for ler bula de medicamento, por favor, leia uma bula da dipirona. Talvez ninguém use mais dipirona no mundo, porque dipirona pode causar aplasia medular. Não usem, ninguém vai usar paracetamol, porque paracetamol pode causar lesão grave no fígado. E eu já testemunhei alguns casos, inclusive no período neonatal. André, pegando esse caminho, já aproveitando essa sua fala, porque aí tem um ouvinte aqui que ele iria justamente fazer um questionamento neste caminho. Ele diz assim: se o próprio fabricante não garante e, segundo o contrato, se omite de responsabilidade, não é discurso de autoridade de ninguém que fará o contrário. Ou o médico vai colocar seu CRM ser responsabilizado judicialmente em caso de efeitos adversos. Aí você já pegou o caminho, quer dizer, todo medicamento, não é só a vacina, todo medicamento tem efeito adverso. E, recentemente, acompanhando um debate nacional sobre o tema, um médico, que agora não me recordo o nome, ele dizia, olha, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai encontrar diversas ações judiciais que foram abertas contra laboratórios médicos, fabricantes de determinado tipo de medicamento, por efeitos adversos que aquele determinado medicamento tenha causado no paciente. E há uma decisão do Supremo Tribunal Federal no Brasil de que o fabricante não responde pelo efeito colateral do remédio previsto na bula, ou seja, eu fabrico e estou lhe dizendo, aqui o dipirona vai lhe causar tal problema, o paracetamol vai lhe causar tal problema. Se você está tomando, está lá na bula previsto, tem que ter um relatório médico muito consubstanciado para que o laboratório ele possa ser penalizado. Ou seja, isso existe em qualquer tipo de patologia, de qualquer tipo de doença. Infelizmente, a questão da Covid está impregnada pela politização e pela ideologização. Narciso, antes de responder esse fato, eu faço questão de responder específico, mas não pode, eu faço questão que não faça, é um pedido meu, que não deixe de constar
eu ia complementando sobre uma complicação extremamente grave da Covid que tem atingido a população do mundo e que eu tenho visto pouca discussão na imprensa, mas não na comunidade científica. É uma síndrome que se chama síndrome inflamatória multissistêmica, que já existia, mas que disparou no mundo. Os primeiros casos foram na França, que pode surgir dias ou semanas após a infecção com o Covid. No Brasil, já são 2.400 casos catalogados pelo Ministério da Saúde, com inúmeros óbitos. Em Aracaju, os hospitais notificaram o Ministério da Saúde. Eu tenho conversado diariamente com médicas, plantonistas, e conversei ontem, em especial, com uma médica que, para mim, tem a maior experiência nessa complicação na cidade, que é uma médica que faz terapia intensiva. E o que é essa inflamação multissistêmica? É que, após a infecção viral pela Covid, o organismo começa a ter uma autoagressão e onde é vaso pode ser atingido. E a maior complicação que acontece no coração são os vasos que levam, sim, a uma miocardite por essa síndrome. E o que é mais preocupante são lesões nas coronárias. As coronárias são os vasos que, quando obstruídos, eles levam a um infarto e a morte do tecido. Nos Estados Unidos, esse final de semana eu reli pelo menos mais 20 trabalhos científicos. Eu leio pelo menos uns 2 todo dia. O último que eu li tinha documentado 5.500 casos dessas crianças. E o que é que as autoridades americanas estão preocupadas? E certamente as brasileiras. Quem estuda cardiologia pediátrica, a gente não está falando aqui de leigos, sabe que essa doença inflamatória multissistêmica, que pode causar um infarto na fase aguda, ela é recuperável em boa parte dos casos, graças a uma medicação que já existe, mas mesmo essas crianças que ficam curadas, elas devem ser acompanhadas a vida inteira. Eu deixo a mensagem para os pais, porque elas têm uma propensão a desenvolverem doenças obstrutivas das coronárias no período mais precoce na vida adulta. Então, no Brasil, eu postei os dados aqui, mas eu li ontem, espero que esteja ainda com a memória boa, já foram documentados 2.200 casos. Em relação às bulas, os laboratórios, eles têm assessoria jurídica, eles têm que estar protegidos. Então, a gente ouve absurdos de pessoas que usam até a ironia de que os acionistas da Pfizer estão ganhando muito dinheiro. Isso não é assunto que interessa a um médico sério. O que me interessa é que, graças à natureza, graças à ciência, graças à inteligência humana, tem gente que se dedica a pesquisar e a produzir remédios que têm curado câncer, que têm curado doenças que matavam crianças há muitos anos. Hoje a gente não tem criança com poliomielite, praticamente. Infelizmente, a campanha anti-vacina está fazendo que o sarampo volte. E graças, não só a Pfizer, como todas os outros laboratórios, os números falam por si só. O que assusta são as pessoas que, por interesses não médicos, às vezes políticos, partidários, não preocupados com a vida das pessoas, mesmo os gráficos que são mostrados nas emissoras de televisão de todo o mundo, não apenas do Brasil, não apenas pelo jornalismo sergipano, mas principalmente pelas publicações médico-científicas, comparando a diferença antes e depois das vacinas. Eu peço que você não me permita usar pelo menos mais 2 minutos para prestar minha homenagem a todos os profissionais da área de saúde, todos. Não existe cura apenas com médico. Numa UTI, para um paciente Covid ou qualquer outro, estão fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, todos empenhados.
E essas pessoas, quem esteja me ouvindo, por favor, se não lembrou disso, pare um pouquinho para pensar. Um dia, enquanto os políticos estavam brigando para saber quem era o pai de vacina A ou B, essas pessoas não estavam interessadas em política e expuseram suas vidas num período sem vacina para salvar a vida de pessoas. E graças, aí eu posso falar, a Coronavac, que foi uma vacina que, se não tivesse existido lá atrás, muitos pais e avós de pessoas que me ouvem hoje não estariam vivas. Muitos colegas médicos hoje não estariam vivos. E hoje, né, na época da vacina, as pessoas continuam estudando. E deixa a lembrança de que, se variantes insistirem, se as pessoas não se unirem em bem da humanidade, talvez a vacina da Pfizer realmente não seja mais a mais indicada. As pessoas criticam por que terceira dose, por que quarta dose. Israel é um país extremamente sério. Um dos trabalhos que eu li ontem, e foram estudadas 2.500.000 pessoas, onde a média de miocardite pós-vacina foi 2,3 casos, isso para cada 100.000 habitantes. Há uma informação mentirosa, maldosa, de que miocardite é sempre grave. Não, a miocardite da Covid, sim, de quem tem a Covid. Os raríssimos casos, leiam os trabalhos, de miocardite pela Covid, foram em 77%, pelo menos nesse trabalho respeitável, de casos leves, 22 de casos moderados, todos pacientes recuperados. Os Estados Unidos, mesmo com todo o movimento anti-vacina liderado por uma liderança política, já foram vacinadas quase 9 milhões de crianças com a vacina da Pfizer e não houve um óbito sequer. Perfeito. Para que você possa, André, responder, para que a gente possa ir interagindo com os nossos ouvintes. Tem um ouvinte aqui, a Lele, que está nos acompanhando pelo YouTube, que diz assim: o que me deixa em dúvida é a questão de onde a vacina foi testada, tendo em vista que todas as outras tiveram tempo de teste. É a pergunta dela com relação a essas vacinas para as crianças. Olha, Narciso, nenhuma dessas crianças foi liberada pela Anvisa, que é o exemplo do Brasil, e pelas Anvisas da comunidade europeia e da comunidade científica sem testes, certo? Nenhuma foi. Mas hoje, se alguém quiser falar, esquecer esses testes que foram feitos, 9 milhões de crianças vacinadas não é uma resposta, precisa mais. 9 milhões sem nenhum óbito. Qual é o pai que quer expor o seu filho a ter a doença? Enquanto criança, olha a responsabilidade da paternidade. Quando nós somos adultos, nós respondemos sobre nossas vidas. Então, ninguém está obrigando ninguém a tomar vacina. Mas eu peço a reflexão aos pais que deixem possíveis idolatrias político-partidárias de lado, que amam seus filhos, que ouçam, não leigos, não baseiem suas condutas na minha informação pessoal ou de WhatsApps maldosos, criminosos que estão sendo enviados. Se baseiem na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Gente, eles entendem de coração. Eu estou aqui repetindo. Baseiem-se na Sociedade de Infectologia. Eles entendem de infecção muito mais do que qualquer leigo maldoso. Baseiem-se na Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles entendem de pediatria. Ouçam a nossa presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria, que é uma pessoa que tem deixado nós, pediatras, extremamente orgulhosos da atuação corajosa, científica que ela tem tido. Lembrem-se da doutora Glória Tereza, que era a nossa ex-presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria,
que lutava diariamente pela vida das crianças e faleceu, morreu por falta de vacina. O Estado perdeu uma médica cientista que lutava pela vida das pessoas. Então, André, uma outra questão para que a gente possa ir respondendo aqui também as perguntas dos ouvintes. Volto àquela anterior que você aí entrou por outro assunto para que a gente possa ser mais claro e até por uma questão de tempo aqui ser bem didático com os nossos ouvintes. Toda vacina, todo medicamento tem efeito adverso, tem efeito colateral? lógico, todos têm, mas a gente não pode viver na nossa bolha. A gente vive na coletividade. A gente se baseia entre a eficácia e os malefícios. Perfeito. Só que quando a gente vai falar de benefícios, é assustador. As vantagens das vacinas, leiam. Então, aprofundar nessa discussão, eu não me nego, mas eu me sinto vivendo, sendo um assessor do Oswaldo Cruz, no século passado, né? E imagine se existisse o WhatsApp naquela época, o que fizeram com Oswaldo Cruz, né? Então, é como eu digo, médico já foi atacado como um bruxo, já foi confundido com curandeiro. Eu digo, parem, deixem a política, a idolatria de lado e analisem números. Eu quero deixar um alerta sobre a variante Ômicron em relação às crianças, também baseada nos artigos que estão lá publicados, as pessoas podem ler, artigos sérios. A variante Ômicron, pelo menos até o momento, a gente sabe que ela agride menos as vias aéreas inferiores, ou seja, os pulmões, apesar de poder agredir pulmão e matar por doença pulmonar também. Mas a informação que eu deixo para os pais é que já está comprovado, mesmo nesse período, espaço de tempo, que a variante Ômicron, que tem ocupado leitos assustadoramente nos Estados Unidos nas últimas 2 semanas, ela agride muito mais as vias aéreas superiores. Isso é um alerta que eu deixo, inclusive, para os colegas pediatras. As vias aéreas superiores são nariz, ouvido, garganta, e qualquer virose que atinja a via aérea superior, ela predispõe a complicações. Uma delas, por exemplo, né, é a própria otite. E otite pode causar uma otite não tratada, pode causar uma meningite. Uma infecção tipo uma sinusite pode gerar uma infecção bacteriana, então, que é uma pneumonia. Mas eu deixo esse alerta. A variante Ômicron merece uma atenção ainda especial dos pais, e os pediatras já estão informados em relação a essa informação que eu passo agora para vocês. Perfeito. Bom, pois não, Narciso? Não, só agradecendo ao doutor André pelas explicações, pelas orientações aí com relação à importância da vacinação de crianças. É verdade, é a segurança, né, que passa, porque, claro, a preocupação é natural, sim, mas são estudos, são cientistas que estão dia e noite. E o restante do mundo, a gente não tem como não deixar de comparar o restante do mundo. Se compara por sim, é necessário, porque é onda, por isso que chamam de onda. Você começa no local, ela vai aumentando, ela vai descendo, ela vai e volta. Então aí, quer dizer, está lá de novo. É quinta onda, né? Aqui também há resistência de vacina, mas há também uma grande responsabilidade de autoridades e de cientistas, de profissionais, lutando pela vida. E é isso que a gente precisa realmente lembrar. E o doutor André passa dados e informações e passa segurança. Porque, claro, como se fosse assim, a gente não tomava nenhum remédio. E brasileiro é campeão em automedicação. Vai na farmácia e ninguém pergunta nada. Vai na prateleira e pega o remédio e leva para casa. E ele pode também causar um efeito, uma alergia, uma alergia principalmente, né? E levar a um hospital. E ninguém está aí. Sai de uma maternidade, a primeira coisa que você faz, já tomou a vacina das crianças, já olha o calendário ao longo do tempo. Então, enfim, eu até, Narciso, e agradecendo também aqui ao doutor André, recomendo, o Viva Bem, ele falou de algumas autoridades, doutor Ricardo Gurgel, que também é um médico pediatra,
da Sociedade de Pediatria, tem uma aula. Acesse o nosso Spotify da FAN FM, que ele dá uma verdadeira aula também sobre esse caso de vacinas lá no nosso Viva Bem. Eu quero agradecer, doutor André. Nosso tempo assim esgotou, mas a gente vai voltar a continuar falando. Esgotou não, já estouramos. Já estourou, então nós vamos continuar abordando esse assunto em outros espaços da FAN FM, vai estar à sua disposição. Muito obrigada, viu? Um bom dia. Eu vou me despedir em 15 segundos, apenas lembrando o seguinte: eu fiz a minha homenagem aos médicos e profissionais de saúde que se expuseram a cuidar das pessoas nas UTIs numa época sem vacina, e deixo aqui a lembrança que aqueles que ainda são reticentes, aqueles que ainda fazem campanhas contra vacinas, lembrar essas pessoas: se vocês ficarem doentes, se vocês tiverem Covid e se vocês forem para a UTI, vocês serão muito bem cuidados por todos esses mesmos profissionais de saúde, porque nós nos formamos para salvar vidas e não entrar em polêmicas políticas e interesses dos outros. Muito obrigada. Assinamos embaixo. Com você, Narciso. A gente volta já com outras informações no Jornal da FAN. Obrigado, doutor André Sotero. Obrigado, Magna Santana.